Naquela manhã, o homem acordou tomado por uma mistura de raiva e cansaço. Havia perdido o emprego recentemente, e os problemas em casa se acumulavam como nuvens escuras antes de uma tempestade. Já não dormia direito, mal se alimentava, e sua fé, aquela que fora tão presente na infância e juventude, parecia ter se desfeito diante das dificuldades. Olhando para o pequeno altar de sua mãe, herdado depois de seu falecimento, ele tomou uma decisão dura, quase como um grito de revolta. Com lágrimas presas na garganta e a voz embargada, jurou em voz alta: "Nunca mais vou rezar. Se Deus existe, não olha por mim. Não adianta falar com o céu, que nunca responde." A frase ecoou no silêncio da casa, como se tivesse sido lançada contra as paredes e rebatida de volta para o coração dele. Foi um momento de ruptura, onde o desespero falou mais alto do que a esperança. Ele fechou o terço guardado na gaveta e virou a pequena imagem da padroeira que estava sobre a cômoda, como se quisesse apagar qualquer lembrança de fé. A revolta não era apenas contra a religião, mas contra tudo o que, em sua visão, havia lhe falhado. Mas algo estranho começou a acontecer desde aquele instante. O homem percebeu que, quanto mais tentava se afastar da fé, mais lembranças vinham à mente. As procissões de quando era criança, o cheiro das velas queimando na basílica, a imagem da mãe ajoelhada rezando com fervor. Era como se, por mais que tentasse arrancar essa parte da sua vida, ela permanecesse viva dentro dele. A raiva, no entanto, ainda dominava. Nos dias que se seguiram, ele ignorou os sinais, evitou igrejas, desligou a televisão quando havia missa e se recusava a participar de qualquer oração. Repetia para si mesmo que havia feito uma promessa, que nunca mais dobraria os joelhos em oração. Essa obstinação parecia dar-lhe uma falsa sensação de controle, como se desafiar o sagrado fosse a única forma de suportar as dores que carregava. E foi nesse estado de negação que algo extraordinário aconteceu. Em uma manhã comum, sem nada de especial, ele saiu ao quintal para regar as plantas. O sol ainda surgia tímido no horizonte, a grama estava úmida pelo sereno da noite, e o ar trazia o frescor da madrugada que se despedia. Foi ali, entre o canteiro de flores mal cuidadas e a velha mangueira de frutas, que ele viu algo que o fez estremecer. No chão, entre as pedras, estava uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, olhando para ele como se tivesse sido colocada ali naquele instante. O choque foi imediato. Ele sabia que nunca havia comprado aquela imagem, nem recebido de presente. Também tinha certeza de que, e não estava ali, no dia anterior. Como, então, aquilo poderia ter surgido justamente em seu quintal, no exato momento em que ele havia jurado nunca mais rezar? O coração disparou. As mãos tremeram. Ele se aproximou com passos lentos, quase temendo tocar no objeto. Não sabia se era um sinal, uma coincidência ou até mesmo uma brincadeira de mau gosto. Mas algo dentro dele sussurrava que não era por acaso. A promessa feita dias antes parecia agora ecoar de forma ainda mais intensa, contrastando com aquela presença inesperada que surgira diante de seus olhos. Era impossível negar. Havia algo misterioso naquele encontro. E, ainda que tentasse racionalizar, uma sensação forte de que estava diante de algo maior tomou conta de seu ser. O homem ficou parado diante da imagem por longos minutos, como se o tempo tivesse parado junto com ele. O vento balançava as folhas da mangueira, os passarinhos cantavam como em qualquer manhã, mas dentro de si havia apenas silêncio. Um silêncio pesado, cheio de perguntas. O coração batia forte, as mãos suavam, e cada detalhe da pequena estátua parecia mais vívido do que a própria realidade ao redor. O manto azul escuro, o olhar sereno, a coroa dourada em miniatura, tudo estava intacto, como se tivesse sido moldado na mesma madrugada. Ele se abaixou lentamente, hesitante em tocar a peça. Quando seus dedos finalmente roçaram a base da imagem, um arrepio percorreu sua espinha. Não havia calor, nem frieza sobrenatural. Era apenas o gesso comum, mas o peso simbólico que carregava parecia esmagador. "Como isso veio parar aqui?" murmurou em voz baixa, quase sem perceber que estava falando sozinho. Nos minutos seguintes, o homem tentou encontrar uma explicação racional.
Será que algum vizinho teria jogado a imagem por cima do muro? Mas por quê? Nenhuma marca de queda estava ali. Nada estava quebrado. Será que algum familiar havia deixado sem avisar? Impossível. Ninguém tinha acesso ao quintal fechado. Quanto mais pensava, mais as respostas se dissolviam no ar. A cena era um paradoxo. Ele, que havia jurado nunca mais rezar, agora estava diante de um símbolo direto da fé que tentava negar. Não era apenas uma estátua. Para ele, era como se o próprio céu tivesse respondido ao seu desafio com um gesto silencioso, mas impossível de ignorar. As horas passaram e o homem não conseguia se desligar da visão daquela imagem. Tentou continuar com as tarefas da manhã. Preparou o café, ligou o rádio, folheou o jornal, mas a cada instante seus olhos se voltavam para o quintal. O pequeno altar improvisado pela natureza parecia chamá-lo, como se a presença de Aparecida estivesse viva ali. No fundo, ele sentia medo. Não medo da imagem em si, mas do que ela representava. Significava que talvez ele tivesse sido ouvido, que suas palavras de revolta, ditas no calor da dor, não tinham se perdido no vento. E se houvesse, de fato, alguém olhando por ele? E se aquela imagem fosse um sinal de que sua promessa havia sido precipitada? À noite, a inquietação não o deixou dormir. Levantava da cama, ia até a janela, e lá estava a imagem, iluminada pela luz fraca da lua. O contraste entre a escuridão do quintal e o brilho prateado que realçava o pequeno manto mexia com seu coração. Ele tentou desviar os olhos, mas algo mais forte o fazia contemplar aquela presença. Em sua mente, uma batalha acontecia. De um lado, a razão gritava que era apenas coincidência, um objeto esquecido por alguém, um detalhe sem importância. Do outro, o coração sussurrava que aquilo não era obra do acaso, que havia ali uma mensagem, talvez até um convite, silencioso, mas firme. O homem passou a noite em claro. Sentia como se aquela estátua tivesse surgido não apenas no quintal, mas no centro de sua alma, obrigando-o a encarar aquilo que vinha negando há tanto tempo: a fé, a oração, o mistério. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto sereno da senhora olhando para ele. Era impossível fugir da sensação de que estava sendo chamado de volta, mesmo contra sua vontade. Nos dias que se seguiram, a vida do homem tornou-se uma sucessão de dilemas. O achado da imagem no quintal não saía de sua mente, e quanto mais tentava ignorar, mais ela parecia se impor diante de sua realidade. Ele se pegava olhando para o quintal várias vezes ao dia, como se a presença da estátua tivesse magnetismo. Não conseguia mais tratá-la como um simples objeto. Era como se algo invisível o atraísse. Ao mesmo tempo, uma luta feroz acontecia dentro dele. Havia feito uma promessa clara: nunca mais rezar. Essa frase havia sido como um muro que ergueu contra sua dor, um escudo contra a sensação de abandono. Agora, de repente, esse muro parecia ruir diante de uma estátua que surgira sem explicação. Ele sentia a raiva. Por que comigo? Por que justo agora, quando eu decidi seguir outro caminho? Mas, junto da raiva, havia também um medo profundo, pois no fundo de sua alma nascia a dúvida: e se eu estiver errado? Foi nesse estado de tormento que pequenos acontecimentos começaram a chamar sua atenção. O primeiro foi algo sutil. O homem percebeu que, ao acordar de manhã, um perfume suave de flores parecia invadir o ambiente. Não havia vasos de flores frescas em casa, tampouco plantas que pudessem produzir aquele aroma. O cheiro vinha e ia, leve, mas inconfundível. Ele tentava racionalizar, dizendo a si mesmo que era impressão ou talvez o vento trazendo odores de longe. Mas a sensação permanecia. Dias depois, outro episódio abalou ainda mais sua descrença. Certa noite, enquanto caminhava pelo quintal, notou que a pequena imagem parecia refletir a luz da lua de forma diferente. O brilho não era comum. Ao redor do manto, via-se uma leve cintilação, como se fosse um contorno dourado iluminando a estátua. Seus olhos se arregalaram, o corpo inteiro arrepiou. Ele piscou várias vezes, achando que era ilusão. Mas não. A luz permanecia ali, fraca, mas real. Na manhã seguinte, contou a si mesmo que tudo não passava de cansaço,
de estresse, talvez até de alucinações causadas por noites mal dormidas. Porém, no fundo, sabia que havia presenciado algo fora do comum. Esse conflito entre a mente racional e os sinais que se multiplicavam começou a corroer seu interior. Outro episódio marcou ainda mais sua resistência. Um vizinho, sem saber de nada, comentou casualmente: "Engraçado, ontem à noite eu vi uma luz diferente vindo do seu quintal. Pensei que você tinha colocado uma lâmpada nova." O homem congelou. Se outra pessoa também havia visto, então não era apenas imaginação. A partir daí, a presença da imagem começou a influenciar até mesmo sua rotina emocional. Antes amargurado e tomado por revolta, passou a sentir algo novo. Um peso se dissolvia. Uma espécie de paz estranha que invadia os momentos em que ficava diante da estátua. Não queria admitir, mas era como se a Aparecida estivesse ali, cuidando dele em silêncio. Mas essa paz trazia também mais conflito. E a minha promessa? Eu disse que nunca mais iria rezar. Repetia para si mesmo, como se quisesse reafirmar sua rebeldia. No entanto, cada vez que olhava para a imagem, as palavras da mãe lhe vinham à memória. A fé fala onde os olhos não veem. E isso o fazia vacilar. Na noite mais difícil, após um dia de discussões no trabalho temporário que havia arrumado, o homem chegou em casa cansado, exausto e sem forças. Sentou-se no quintal, diante da imagem, e começou a falar sozinho, sem perceber. Não era exatamente uma oração, mas um desabafo. "Eu não sei o que você quer de mim. Eu disse que não ia mais rezar. Mas por que você está aqui? Porque justo agora." O que aconteceu em seguida o deixou sem palavras. Um vento leve soprou pelo quintal, balançando suavemente as folhas da mangueira. E, por um instante, ele teve a sensação de ouvir algo, não com os ouvidos, mas no coração. Um sussurro suave, quase imperceptível, mas que ecoou dentro dele. "Não estou longe. Nunca estive." Assustado, levantou-se de imediato, o corpo trêmulo, o coração disparado. Não havia ninguém por perto, apenas a noite silenciosa e a imagem firme diante dele. O homem correu para dentro de casa, tentando se convencer de que era apenas imaginação. Mas, lá no fundo, sabia que não era. Esse foi o ponto em que a luta interna chegou ao auge. Não conseguia mais negar os sinais. E, ao mesmo tempo, não queria quebrar sua promessa. Sentia-se dividido entre o orgulho e o chamado invisível que o cercava. O homem estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre sua vida. Aquela luta interna, alimentada por noites de insônia e dias de questionamentos, chegou a um limite. O homem sentia como se estivesse em um campo de batalha invisível. De um lado, o orgulho que o mantinha firme na promessa de nunca mais rezar. Do outro, uma série de sinais que desafiavam a lógica e se tornavam impossíveis de ignorar. Era como se o céu inteiro o estivesse chamando, pacientemente, esperando que ele desse um passo. Naquela semana, um detalhe em especial marcou o início de sua rendição. Sua filha pequena, que pouco sabia sobre religião e nunca havia ouvido falar muito de Nossa Senhora Aparecida dentro de casa, justamente porque ele evitava o assunto, apontou para o quintal e disse: "Pai, aquela moça de azul sorriu para mim." O homem estremeceu. Como uma criança poderia inventar algo tão específico? Não havia como ela saber que a tradição popular descreve Nossa Senhora Aparecida como vestida de azul. O olhar inocente da filha, cheio de convicção, desmontou as últimas defesas de seu coração. Naquela noite, enquanto a casa dormia, ele saiu sozinho para o quintal. A lua iluminava suavemente a pequena imagem. O vento era quase inexistente, e um silêncio profundo parecia envolver o ambiente. O homem ficou parado diante da estátua, imóvel, como se esperasse que algo acontecesse. Mas, pela primeira vez, não havia necessidade de sinais externos. Tudo já estava acontecendo dentro dele. As lágrimas começaram a cair sem que ele percebesse. Tentou se conter, tentou engolir o choro, mas a emoção era mais forte que sua resistência. Anos de raiva, mágoa e negação explodiram em soluços silenciosos. Ele caiu de joelhos no chão de terra batida, as mãos trêmulas apoiadas no rosto. Foi nesse instante que percebeu:
Não precisava de palavras elaboradas. A oração que nunca mais jurara fazer começou a nascer naturalmente, como um grito da alma. Não era o Pai Nosso decorado, nem a Ave Maria repetida tantas vezes em sua infância. Era simples, cru, verdadeiro. Ele murmurava entre lágrimas: Eu não sei mais o que sentir. Eu disse que nunca mais ia rezar, mas estou aqui. Se é você mesma que está me chamando, se nunca me abandonou, então me ajuda. Eu não consigo sozinho. Eu não sei mais o que fazer. Essas palavras, carregadas de sinceridade, foram como uma chave que abriu uma porta dentro dele. De repente, uma sensação indescritível tomou conta de seu coração. Era paz, mas não a paz superficial de um momento calmo. Era uma paz profunda, que parecia curar feridas antigas, lavar ressentimentos e dissolver a raiva. Ele sentiu o corpo leve, como se um peso que carregava há anos tivesse sido retirado de suas costas. E, no silêncio do quintal, um vento suave soprou novamente, balançando a copa da mangueira. Não havia nada sobrenatural aos olhos, nenhuma voz audível, nenhum clarão no céu. Mas, dentro dele, era como se tivesse sido abraçado por uma presença real, viva e amorosa. Naquela madrugada, o homem não se levantou imediatamente. Ficou ajoelhado por longos minutos, talvez horas, deixando que a emoção fluísse. Aos poucos, percebeu que o que havia jurado nunca mais fazer não era, de fato, uma negação de Deus ou de Nossa Senhora, mas um grito de dor que havia nascido do sofrimento. E agora, naquele momento, finalmente entendia que a promessa que tanto repetira não era um contrato imutável. Era apenas o reflexo de uma alma ferida. Com um misto de vergonha e alívio, ele levantou-se e olhou novamente para a pequena imagem de Aparecida. Pela primeira vez desde que a encontrara no quintal, não a viu como um objeto estranho, mas como um sinal de cuidado, um convite ao reencontro. Aproximou-se, tocou a estátua com as mãos ainda trêmulas e disse em voz baixa: Obrigado por não desistir de mim. No dia seguinte, algo em sua rotina mudou. Ele acordou mais cedo, preparou o café com calma. Antes de sair para trabalhar, foi até o quintal novamente. Não ajoelhou, não fez grandes orações, mas olhou para a imagem e deixou escapar um breve pensamento: Cuida de mim hoje. Foi nesse gesto simples que percebeu. A barreira havia sido quebrada. Ele havia rezado novamente, mesmo sem querer admitir formalmente. A partir daquele dia, sua vida ganhou um novo rumo. Não foi uma mudança brusca, nem um milagre instantâneo que apagou todos os problemas. Mas havia um novo alicerce. O ressentimento foi sendo trocado por esperança. A solidão deu lugar a uma companhia silenciosa e constante. A primeira oração, nascida do fundo da dor, tinha se transformado no primeiro passo de uma longa caminhada de reconciliação. E assim, o homem entendeu que a rendição não era derrota, mas vitória. Não era fraqueza, mas força. Pois, ao dobrar os joelhos e abrir o coração, havia encontrado algo maior do que ele mesmo. Havia reencontrado a fé que pensava perdida para sempre. A vida do homem, antes marcada pelo silêncio de uma promessa dolorosa e pela ausência da fé, começou a se transformar lentamente, quase de maneira imperceptível. Aquela madrugada no quintal, ajoelhado diante da pequena imagem de Aparecida, foi como uma semente lançada em terra árida. Nos dias que se seguiram, ele passou a perceber que algo dentro dele havia mudado. Os problemas não desapareceram, mas a forma de enfrentá-los não era mais a mesma. Onde antes havia raiva, agora surgia paciência. Onde antes reinava o vazio, agora havia um fio de esperança que crescia a cada dia. Aos poucos, a família também começou a notar as mudanças. A esposa, que durante anos guardara em silêncio suas próprias orações pela conversão do marido, percebia agora um novo brilho em seu olhar. Ele, que antes evitava qualquer conversa sobre religião, passou a ouvir com interesse as histórias que ela contava sobre a fé. Não era um entusiasmo repentino, mas um passo atrás do outro, como alguém que aprende novamente a caminhar. Um marco decisivo aconteceu quando a filha, certa noite, pediu que o pai rezasse com ela antes de dormir. Ele hesitou, sentiu o peso da antiga promessa que fizera,
mas ao olhar para os olhos inocentes da criança, percebeu que não podia negar aquele pedido. Segurando as mãos dela, pronunciou um Ave Maria com a voz embargada. Foi nesse instante que compreendeu que sua promessa de nunca mais rezar havia sido derrotada pelo amor. Amor de pai, amor de filho, amor que transcende. A partir daí, o homem começou a se aproximar novamente da comunidade da igreja. No início, ficava nos bancos do fundo, tímido, como quem tem medo de ser notado. Mas a cada celebração, sentia-se mais à vontade. Um dia, sem perceber, estava cantando os hinos junto com todos. Em outro, ajudava a carregar as velas durante uma procissão. Era como se a vida, antes marcada pela distância espiritual, tivesse ganhado novamente cor, movimento e sentido. Foi então que decidiu compartilhar sua história. Não foi fácil. Falar em público sempre lhe causará vergonha, e contar sobre sua antiga rebeldia parecia expor uma fraqueza. Mas algo dentro dele insistia que aquele testemunho não lhe pertencia somente, que poderia tocar outras pessoas que, assim como ele, haviam se afastado da fé. O momento chegou numa celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Diante de centenas de fiéis, ele pegou o microfone e, com a voz trêmula, contou cada detalhe. A raiva que o havia feito prometer nunca mais rezar, os anos de silêncio espiritual, o encontro inesperado da imagem em seu quintal, a experiência no coração que o fez se ajoelhar pela primeira vez depois de tanto tempo. À medida que falava, lágrimas rolavam em seu rosto e também nos rostos daqueles que o ouviam. Não era apenas uma história. Era uma prova viva de que a fé pode renascer mesmo em terrenos secos, de que Nossa Senhora Aparecida não abandona nenhum de seus filhos, por mais que eles insistam em se afastar. O aplauso que se seguiu não foi apenas de emoção, mas de reconhecimento pela coragem de compartilhar uma experiência tão íntima. Depois desse dia, o homem passou a ser procurado por muitos que também carregavam feridas escondidas. Gente que havia perdido a fé após tragédias, que havia se revoltado com Deus ou simplesmente se esquecido dele no corre-corre da vida. A cada conversa, ele repetia com humildade: eu também já estive longe, mas descobri que nunca estive sozinho. Ela sempre esteve comigo, mesmo quando eu dizia que não acreditava mais. Sua vida não se tornou perfeita. Ainda havia desafios no trabalho, dificuldades financeiras e problemas cotidianos. Mas a forma de enfrentá-los havia mudado para sempre. Agora, cada manhã começava com uma breve oração diante da imagem em seu quintal. Uma rotina simples, mas carregada de significado. Era como reafirmar, diariamente: eu volto a confiar. Eu volto a caminhar. O que começou com uma promessa de nunca mais rezar terminou como uma vida renovada, marcada por fé, esperança e gratidão. A imagem que apareceu inexplicavelmente em seu quintal não foi apenas um objeto, mas o início de um reencontro profundo com sua própria alma e com a presença divina. E assim, sua história deixou de ser apenas dele. Tornou-se um testemunho capaz de inspirar outros, um lembrete de que, por mais distante que alguém possa estar, sempre há um caminho de volta. Pois, como ele mesmo dizia ao final de sua narrativa: eu prometi nunca mais rezar. Mas Nossa Senhora Aparecida prometeu nunca me abandonar. E foi a promessa dela que venceu a minha.